Números decimais estão mais perto da gente e são mais comuns no nosso dia a dia do que a gente pensa. Se você parar para pensar, tudo na nossa vida, ou pelo menos quase tudo, envolve números com vírgula, também chamados de números quebrados, números decimais. E é o que a gente vai estudar a partir de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática diretamente aqui do Covil do Vitão. Fiquem à vontade e preparem-se para mais uma aula. Vamos que vamos! Vamos começar então a nossa ideia de hoje transformando frações em números decimais. Então vamos lá, existe um jeito fácil e um jeito mais fácil ainda para você poder fazer essa transformação. Você só precisa ter algumas ideiazinhas e eu vou mostrar elas agora para vocês. Vejam só, eu sempre falei para vocês que toda fração corresponde a uma divisão. Se cada fração corresponde a uma divisão, eu vou fazer essa divisão, mas vocês vão perceber que essa divisão vai ser feita um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Antes disso, a gente não pode esquecer, veja só na sua tela, que nas frações e nos números decimais, quando nós temos um número com vírgula, nós temos uma parte inteira, que fica antes da vírgula, e uma parte que a gente chama de decimal, que é a parte que fica depois da vírgula. Essa parte decimal é que é a parte quebrada, é a parte que a gente vai ter que lembrar que ela é menor do que um inteiro, ok? Mas vamos com calma aí. Vamos pensar na transformação. Então, na letra A eu tenho 6 décimos e eu vou transformar esses 6 décimos em um número decimal. Então, já que toda fração corresponde a uma divisão, olha que simples. Para eu transformar a minha fração em número decimal, eu só preciso fazer a divisão. Mas então, eu vou dividir o quê? Você vai dividir o número de cima pelo número de baixo. Ou seja, você vai dividir o numerador pelo denominador. Olhem só. Nesse caso, na letra A, nós temos 6 décimos. Então, eu vou até fazer aqui do lado. Vou pegar o 6 e vou dividi-lo por 10. A gente sempre aprendeu que na divisão, obrigatoriamente, o numerador tem que ser maior. Só que agora, nós não estamos mais trabalhando com números naturais. Os números com vírgula, os números quebrados, os números decimais, não fazem parte dos números naturais. Eles fazem parte de uma outra categoria de números, certo? Então vamos lá. Prestem bem atenção nisso. 6 não dá para dividir por 10. Olha o que eu tenho que fazer. Eu vou completar, então, o 6 de modo que ele consiga ser dividido por 10. Eu vou obrigatoriamente colocar um 0. Então, eu coloquei um 0 para que o 6 se tornasse 60. Agora sim, 60 é divisível por 10. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, a gente alterou uma parte da nossa conta. Se nós alteramos uma parte da nossa conta, obrigatoriamente nós temos que alterar o resultado também. Então, 60, eu emprestei, vamos colocar assim, tá? Eu emprestei esse 0 aqui para o 6. Então, eu vou, no meu resultado, colocar um 0 e uma vírgula. Vitão, todas as vezes que o meu numerador tiver um 0 a mais, ou seja, que eu acrescentar um 0 a mais, eu sempre vou ter que colocar 0 e vírgula no meu resultado? Olha, se você estiver começando a sua conta, como é este caso, sim. Veja só, agora você resolve a conta do jeito que você sempre resolveu. 60, eu vou dividir por 10. 10 vezes 6 é 60. Para chegar no 60 não falta nada. Portanto, veja só meu resultado, deu 0,6. Então, este é o meu resultado da letra A, certo? Vamos pegar essa ideia de novo e aplicar para a letra B. A letra B é 7 centésimos. Veja só que coisa. Nós temos aqui a mesma ideia. É uma fração, então você vai fazer a divisão. É fração? Faz divisão. Até rimou. Você vai pegar o 7 e você vai dividi-lo por 100.
Quando a gente tem esses números um pouco maiores, a gente começa a ficar meio preocupado. Mas não precisa. A ideia sempre vai ser a mesma. Então vejam só. Então eu tenho 7 só para dividir para 100. Então eu vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz para a letra A. Eu vou acrescentar um 0 no 7 para que ele se transforme em 70. Se eu acrescentei um 0 em cima, então no resultado embaixo, eu obrigatoriamente preciso colocar um 0 e uma vírgula, certo? 70 dá para dividir por 100? Ainda não. Ainda não dá para dividir. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou fazer surgir aqui em cima mais um 0. De novo, fiz outro 0 surgir aqui em cima. O que eu tenho que fazer? Aqui embaixo eu coloco mais um 0. Nossa, ficou 0,0? Sim. A diferença é que eu não coloquei a vírgula dessa vez, né? Por quê? Porque eu já coloquei a vírgula uma vez. Se eu coloquei a vírgula uma vez, eu não preciso colocar mais, certo? Não importa quantos zeros eu tenha que escrever, tá? Opa, agora sim ficou legal, hein? 700 dividido por 100. Isso a gente sabe fazer. Então vamos lá. Então, 100 vezes 7 dá 700. Para chegar no 700 não falta nada. Então, olha o nosso resultado. Deu 0,07. Pessoal, letra C. Letra C, 58 décimos. Nossa, Vitão, isso eu aprendi já com você, que é uma fração imprópria. Correto? Por quê? Porque se o numerador é maior que o denominador em uma fração, então nós temos uma fração imprópria. Nossa, Vitão, e como que resolve? Ué, da mesma forma. A diferença é que não vai dar 0, alguma coisa. Vocês vão ver. Vejam só. 58 décimos. Eu vou pegar o 58, que é o meu numerador, e eu vou dividi-lo por 10. Sem problemas. Vou fazer a conta normal. 58 dá para dividir por 10. Então eu começo normal. Então, 10 vezes 5 dá 50. Eu não posso colocar o 6, porque 10 vezes 6 dá 60, já passa, né? 10 vezes 5, 50. Para chegar no 58, faltam 8 unidades. Opa, agora sim começa. Sobrou 8. Vitão, posso deixar minha conta assim? Não. O seu resto obrigatoriamente tem que dar 0, tá? E como que você faz? Bom, eu tenho 8. 8 não dá para dividir por 10. O que eu faço? Eu vou fazer surgir um 0 nesse 8, certo? Então ele ficou 80. 80 dá para dividir por 10. Só que atenção. Se eu fiz surgir um 0 aqui nesse 8 para ele se tornar 80, então no resultado também tem que colocar alguma coisa. Ah, Vitão, 0, né? Não. Você só coloca 0, se você ainda não tiver começado a sua conta. Ah, mas e daí? Daí que é o seguinte, se você fez surgir um 0 nesse 8, você simplesmente no resultado, depois desse 5, você coloca uma vírgula. Certo? E aí, você continua. Então vamos lá, 80. 10 vezes 8 dá 80. Para chegar no 80 não falta nada. Ou seja, 58 décimos, quando a gente passa para números decimais, fica 5,8. Certo? Ou ainda, pessoal, essa ideia nunca vai falhar, tá? Você só precisa lembrar o seguinte, de fazer a divisão com calma e com bastante atenção. É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Se a gente fizer com calma e com atenção, a nossa chance de errar é muito pequena, certo? Agora, existe uma outra forma da gente descobrir também, olhando o número de zeros do denominador. Vitão, como assim? Olha só que coisa. Eu vou até mostrar de uma outra cor aqui para vocês. Gente, é o seguinte, olha a letra A, 6 décimos. 6 décimos... Eu tenho, veja só, o 10 como denominador. Eu tenho um 0. Então, isto quer dizer que o meu resultado final vai ter uma casa decimal. Certo? Agora, olha a B. A B é 7 centésimos.
Então, eu tenho o 100 no denominador. O 100 tem 2 zeros. 2 zeros, então vai ser 2 casas decimais. Vitão, o que é casa decimal? Ué, casa decimal é todos os números que estiverem depois da vírgula. Ou seja, se eu tenho um zero, eu vou ter uma casa decimal. Se eu vou ter 2 zeros, eu vou ter 2 casas decimais, ou seja, 2 números depois da vírgula, certo? Se você perceber no resultado, deu 0,07, tá? Essa é a ideia. E olha só, aqui na letra C, nós temos 58 décimos. De novo, nós temos o denominador 10. É um zero, então é uma casa decimal. A gente só não pode esquecer o seguinte, como é uma fração imprópria, então isso quer dizer que se vai ter uma casa decimal, obrigatoriamente é o 8 que fica depois da vírgula. Por quê? Porque se é uma fração imprópria, obrigatoriamente não vai dar 0, alguma coisa, certo? Para não errar, é interessante fazer a divisão, mas se você quiser lembrar desse número de zeros, também é muito interessante. Já volto com mais uma ideia para vocês. Para vocês transformarem números decimais em frações é muito simples. Você só precisa pensar no seguinte. Veja só, você sabe que os números decimais, eles obrigatoriamente têm uma parte inteira e uma parte decimal. Então, você simplesmente vai ter que pensar a respeito das casas decimais. Veja só os nossos exemplos aqui, olha só. Na letra A, eu tenho 0,1. Esse 0,1 eu tenho que transformar ele em uma fração. Veja só como a gente faz. Primeiro, eu vou pegar esse 0,1, eu vou escrever ele aqui do lado para vocês. Olha só. 0,1, certo? Pessoal, a primeira coisa que nós fazemos para nós transformarmos esse 0,1 em fração é eu tirar a vírgula. Nossa, tirar assim a vírgula? É, só isso. Veja só. Quer dizer, não é só isso, né? Mas vejam só. Eu vou tirar esta vírgula, ficou 0,1. Esse 0 na frente, eu não preciso nem considerá-lo, né? 0, 1 e 1 é a mesma coisa. Então, aqui fica o 1 como meu numerador. Agora falta o nosso denominador, que é muito simples. É o 1 seguido de quantos zeros tinha em relação às suas casas decimais. Como assim? Vejam só. Nesse 0,1, eu tinha uma casa decimal, ou seja, um número depois da vírgula. Então, se eu tinha um número depois da vírgula, eu, aqui embaixo no meu resultado, vou colocar um zero. Ou seja, se tivesse dois números aqui, se fosse 0,12, por exemplo, teriam dois números depois da vírgula. Então, eu colocaria 2 zeros logo abaixo, certo? Vamos entender um pouquinho melhor disso. Veja só a letra B. 12,03. Pessoal, 12,03... Bom, primeira coisa, né? Vou escrever aqui 12,03. A primeira coisa que eu faço, então, é eu esquecer a vírgula. Fica, no total, 1.203. Você vai considerar o número inteiro, ou seja, tirou a vírgula, junta ele em um número só. Então, 1.203. Vamos pegar e fazer o denominador. O denominador, sempre que você coloca uns números decimais para transformar para fração, você tem sempre que lembrar que o denominador vai ser o número 1 seguido de zeros. Só que é aí que está. O número de zeros vai mudar. Por exemplo, nessa B, nós temos aqui, olha só, o 0 e o 3. Nós temos dois algarismos depois da vírgula. Então, se eu tenho dois algarismos, eu vou simplesmente completar com 2 zeros. Então, fica 1.203 centésimos, ok? Se você for fazer a prova real, é só você dividir 1.203 por 100.
Vai ficar uma conta grande? Pode até ficar, mas na realidade, isso é a prova de erros. Se você fizer da mesma forma que eu sempre falo, vá com calma, vá tranquilo, com bastante atenção, que você consegue, ok? E vamos para a letra C, que a letra C tem uma coisa interessante. 0,70. Pessoal, 0,70, veja só. Fiz ela aqui do lado. Primeira coisa que eu faço, eu tiro a vírgula. Ficou 70, né? Lembrando que esse zero aqui na frente, a gente não considera. 0,70 e 70 é a mesma coisa. Então, 70. Aí vamos lá. O denominador. A gente sabe que o denominador é o 1 seguido de zeros. Agora, quantos zeros? A gente vai ter que ver quantas casas decimais tem. Nesse caso, eu tenho 2 casas decimais. Ou seja, 2 números depois da vírgula. O 7 e o 0. Ok? Então, nesse caso, se eu tenho o 7 e o 0, são 2 números. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, eu completo com 2 zeros. Ah, Vitão, acabou. Acabou? Acabou nada. Por quê? Porque nós temos 70 centésimos. Mas espera um pouquinho. A gente pode simplificar essa fração. Nossa, Vitão, você está querendo dizer que se a fração der para ser simplificada, eu preciso simplificar? Olha, precisar não precisa, mas é importante, porque muitos exercícios vão pedir de você a fração irredutível, ou seja, aquela fração que não reduz mais. Então, é bom, viu? É bom fazer isso. 70 e 100 eu posso simplificar dividindo tanto em cima quanto embaixo por 10. Ou eu poderia simplesmente cancelar um zero em cima e um zero embaixo, né? Quem souber pela regra do cancelamento também está certo, tá? Então, 70 dividido por 10 dá 7. E 100 dividido por 10 dá 10. Portanto, agora sim, 0,70, quando é transformado em uma fração irredutível, nós temos o resultado de 7 décimos. Ok? É isso. Por hora é isso. Essas conversões, na realidade, vão salvar nossa pele em muitos exercícios, vocês podem acreditar. Por hora, a gente fica por aqui. E não se esqueçam, revisem, vejam esse vídeo várias vezes se for necessário, e o que precisarem, estão sempre aqui. Direto da telinha do computador, aqui no nosso Covil do Vitão. E por hora, fechamos a conta.